Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. A Ti se deve a glória, ó Deus nosso, e Te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens, a benevolência. Louvamos-Te, bendizemos-Te, adoramos-Te, glorificamos-Te, agradecemos-Te por Tua grande glória. Senhor Rei, Deus Celestial, Pai Onipotente, Senhor, Filho Unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, Tu que tiras os pecados do mundo. Aceita nossa súplica, Tu que estás sentado à direita do Pai, e tem piedade de nós. Porque Tu és o único Santo, Tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente Te bendigo, louvando o Teu nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante Ti. Em Ti, Senhor, me refugio, ensina-me a fazer a Tua vontade, porque Tu és o meu Deus. Porque em Ti está a fonte da vida, e na Tua luz vemos a luz. Estende a Tua misericórdia sobre os que Te conhecem. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito és, Senhor, Deus dos nossos pais, que o Teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a Tua misericórdia, segundo esperamos em Ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os Teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender Teus direitos. Bendito és, ó Santo, esclarece-me por Teus juízos. Senhor, eterna é a Tua misericórdia, não abandones as obras das Tuas mãos. A Ti se deve o louvor, a Ti o cântico, a Ti se deve a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. افرحي يا عروسا لا عروس لها Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra.
fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Tendo atravessado o lago, desembarcaram em Genezaré. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. O Evangelho diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Essa palavra vai além de um simples convite. A palavra é enankassen, do verbo anankazo. Significa constranger sob forte pressão. É a palavra que se usa quando não há opção real, quando alguém te empurra para a água porque é o único caminho. Jesus não pediu, não sugeriu. Ele constrangeu os discípulos a entrar naquela barca, sabendo que o mar estava revolto, sabendo que o vento ia se levantar, sabendo que a noite ia cair. Obrigou porque a educação da fé às vezes começa com empurrão. E esse empurrão, por mais duro que pareça, é um ato de amor. Quem ama não deixa o filho evitar toda a dificuldade. Quem ama prepara o filho para atravessar. E quando os discípulos veem Jesus caminhar sobre a água, eles não o reconhecem. Como o Evangelho descreve essa confusão? Eles gritam: "É um fantasma!" E a palavra grega é mesmo fantasma. Ilusão visual, sombra sem substância, aparência que assombra. É o que o medo fabrica. Quando o coração está tomado pelo pavor, até a salvação parece ameaça. O medo é cego. O medo transforma o Salvador em fantasma. Toma a luz e faz dela um espectro. E quantas vezes fazemos o mesmo? Tomamos a mão que Deus nos estende e a confundimos com mais uma onda que quer nos afogar. E então Cristo dirige uma palavra a Pedro que ficou famosa: homem de pouca fé. O que significa, na raiz, ser um homem de pouca fé? A palavra é oligopistos. Ela se divide em oligo, que significa pequeno, curto, pouco, e pistos, que significa fé, confiança, fidelidade. O homem de pouca fé não é um homem sem fé. É um homem que a fé é curta demais, curta de fôlego, de duração. É a fé que dura o passo sobre a água, mas não o vento. É a fé que funciona no entusiasmo do primeiro momento, mas fraqueja quando o olhar se desvia de Cristo e se fixa na tormenta. Pedro tinha fé. Ele saiu do barco, ele caminhou, mas tirou os olhos de Jesus e bastou isso. A fé de pouca duração não é falsa. É a fé que esquece onde que ela tem que olhar. O mundo antigo não media as horas no escuro com a precisão dos nossos relógios. Mas os romanos, que governavam a Galileia no tempo de Cristo, tinham um sistema que dividia a noite em 4 partes, 4 vigílias, cada uma com cerca de 3 horas, cada uma com o seu nome, o seu rosto, sua atmosfera. A primeira vigília começava ao pôr do sol. Chamava-se véspera, a noite que nasce. Era a hora em que as pessoas trancavam as portas, as ruas se esvaziavam e os primeiros guardas montavam sentinela. A segunda vigília era a medianox, o meio da noite. A hora mais escura, a hora em que os pesadelos são mais vivos. Os guardas da segunda vigília eram os que mais lutavam contra o sono. A terceira vigília era chamada Galitinum, em latim, o canto do galo. A hora em que a escuridão começa a rachar, mas o perigo não acabou. É a hora mais traiçoeira. A esperança do amanhecer pode fazer o soldado baixar a guarda. Então vinha a quarta vigília. Os romanos a chamavam de diluculum, o romper da aurora, o último turno da noite, o turno da luz que chega. São Mateus escreve com precisão. Não diz que Jesus veio de madrugada. Diz que veio pela quarta vigília da noite, isso é, no momento mais extremo. No limite, quando a escuridão já parece invencível, mas está prestes a ser vencida. Pensa nos discípulos. Havia horas que eles remavam contra o vento. Havia horas que a água entrava no barco. Passou a primeira vigília e nada. Passou a segunda, nada. Passou a terceira e também nada.
E foi precisamente na quarta vigília, naquela hora em que a resistência humana já não aguentou mais, naquela hora em que o corpo cansou e a alma esgotou, que os pés de Jesus pisaram a espuma do mar da Galileia. Não foi na primeira vigília. Não foi quando a tempestade era novidade e o medo ainda tinha adrenalina. Foi na última, quando tudo parecia perdido. Quando já não tinha mais esperança humana. É aí que ele veio. E é assim que a nossa noite também finda. Não quando nós decidimos ou quando nós merecemos, mas quando aquele que nos enviou a tempestade decide que é hora de vir ao nosso encontro. Ele vem sempre na hora certa, na quarta vigília. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando eu era criança, contaram para mim uma história sobre 3 pescadores experientes que saíram para pescar em uma noite fria de outono. Apesar de toda a sua longa experiência que tinham, foram surpreendidos por uma tempestade violenta e inesperada, e o barco deles começou a afundar. Ali, as reações se dividiram. O primeiro, por ser experiente e conhecer a linguagem do mar, gritou imediatamente em desespero: "É o nosso fim, vamos morrer." O segundo deitou-se no fundo do barco, entregando-se ao destino. O terceiro, porém, levantou-se com firmeza, recolheu as velas que eram rasgadas pelo vento, segurou o leme da embarcação para conduzi-la contra as ondas altas e logo depois gritou com alegria aos companheiros: "Coragem! Comecei a ver a luz do farol." E por causa do clamor desse terceiro pescador, a coragem brotou no coração dos seus companheiros. E juntos conduziram o barco até que chegaram em segurança. Desta história que eu ouvi desde a minha infância, enraizou em mim uma verdade fundamental. O que ia matar aqueles pescadores não era a força da tempestade, mas o esquecimento da luz e da entrega às trevas. E foi exatamente isso o que aconteceu com o apóstolo Pedro no Evangelho de hoje. Quando ele desviou os olhos de Jesus e não viu mais o seu rosto em meio às ondas, começou a afundar. Como nos ensina o Crisóstomo, Pedro não afundou por causa da grandeza das ondas, mas por causa da sua pouca fé. Embora o vento estivesse forte antes mesmo de ele descer na água, enquanto olhava para Cristo, ele caminhou, mas quando se voltou para o vento, começou a afundar.
não temas a intensidade da tempestade, mas teme desviar os teus olhos do Senhor, que segura a tua mão. Nós vemos Pedro, alguns versículos antes desse texto, atrever-se a dizer ao Senhor, enquanto este caminhava sobre as águas: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E qual grande é a semelhança entre nós e Pedro? Nós também, em nossa caminhada espiritual, provamos o nosso Senhor. Colocamos condições para Ele e dizemos em nossos corações: Senhor, se tu estás realmente comigo, significa que não devo ter problemas ou aflições em minha vida. Se tu és o Deus amoroso, deve sempre atender aos meus pedidos e fazer com que o meu caminho seja sempre florido. No entanto, assim que sopra sobre nós a tempestade de uma provação, de uma doença ou de uma dificuldade financeira, esquecemos imediatamente a sua presença, desviamos os olhos da sua luz divina, começando a afundar em nossas preocupações e frustrações, gritando como o desespero do primeiro marinheiro: estamos afundando. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, por outro lado, se examinarmos atentamente as palavras do texto evangélico, diz o evangelista Mateus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Se olharmos para a original deste verbo em grego, encontramos inangasin, que não significa apenas um pedido comum ou uma ordem simples, mas significa obrigou-os sob forte pressão e urgência. Jesus aqui os constrange e os obriga a entrar no barco, sabendo perfeitamente em sua plena divindade que uma forte tempestade os aguardava em alto mar. Isso significa uma verdade que pode ser chocante para muitos. O fato de estar com Jesus em sua vida e navegar no barco da igreja não significa de que não enfrentará tempestades em sua jornada. Mas a grande questão teológica é por que Jesus os obrigou a navegar, sabendo da existência da tempestade? Por quê? A resposta tradicional que sempre ouvimos é para que aprendessem a obediência. Esta é uma resposta correta e respeitável, claro. No entanto, o que é teologicamente mais profundo é que Jesus os enviou para a tempestade para que a fé deles fosse educada, para que nunca perdessem a confiança nele, até em sua ausência. Ele já havia acalmado a tempestade, quando estava com eles no barco, anteriormente, uns capítulos antes. Agora, porém, queria treiná-los para uma fé firme e uma confiança inabalável, mesmo em sua aparente ausência. Depois de os ter obrigado, diz o texto que Jesus subiu ao monte para orar, à parte. E o monte, na Escritura Sagrada, não é apenas um lugar geográfico elevado, mas é, teologicamente, o lugar de encontro com Jesus e da manifestação da sua glória. E os exemplos, claro, são muitos na Bíblia, desde o Monte Sinai com Moisés, ao Monte Horebe com Elias, até o Monte da Transfiguração. Sim, nós hoje vivemos no coração deste barco atormentado pelos ventos.
no meio do deserto deste mundo. Mas Jesus nos observa do alto do monte celestial. Mesmo que nos pareça distante ou silencioso, os seus olhos divinos estão sobre nós e não se esquecem de nós por um único instante. Mas, quando vem Jesus, o texto diz, a quarta vigília da noite, foi para eles Jesus caminhando por cima do mar. A quarta vigília significa o romper da aurora. Isto é, depois de os discípulos terem passado a noite inteira lutando contra as ondas. Aqui aprendemos uma verdade abençoada. Jesus vem no seu próprio tempo, não no nosso. Ele não impede a tempestade antes que ela aconteça, mas deixa-nos experimentar a nossa fraqueza humana. E quando todas as vias humanas se estreitam, ele vem num momento divino oportuno para realizar a salvação. Mas, prestai atenção comigo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. O momento divino oportuno. E a realização da salvação aqui não significa necessariamente que Cristo acalmará de imediato os ventos externos. A verdadeira salvação é que ele vem para entrar no coração do nosso barco em meio à tempestade, para dar-se a si mesmo a nós em primeiro lugar e derramar a sua paz em nossas almas, fazendo com que a tempestade diminua aos nossos olhos, apesar de sua violência. A salvação divina não é uma fuga da realidade, mas é a força divina que nos faz permanecer firmes e atravessar as ondas sem afundar por dentro. Aqui me recordo das belas palavras de São Hilário, que diz: o Senhor permitiu que seus discípulos enfrentassem os ventos durante toda a noite para purificar seus corações do temor terreno. Pois se não houvesse a tempestade, eles não teriam clamado. E se ele não tivesse tardado a vir, eles não teriam experimentado a profundidade de sua oração e a expectativa pelo seu auxílio. Certamente, alguém poderia perguntar agora, né? Respeito à sua, pergunta, né? Padre, se Jesus tivesse levado os discípulos consigo ao monte, ou se eles tivessem permanecido na terra firme e não tivessem navegado, não teria sido melhor para eles, evitando todo esse sofrimento e medo? Essa indagação é totalmente compreensível. Mas a resposta é: se tivessem permanecido na terra, firme e tranquila, jamais teriam conhecido algo novo e profundo sobre a realidade de Jesus. Antes desta tempestade, eles conheciam Jesus como mestre. Aceitaram seu chamado. Ouviram proclamar parábolas, curar os enfermos, saciar a multidão. Mais do que isso, ele já havia experimentado anteriormente como ele acalmar a tempestade, como falei antes, né? Alguns capítulos para trás, como uma palavra de ordem quando estava com eles no barco, conhecendo ali que ele tinha a autoridade, poder de Javé sobre as águas, autoridade de Yahweh sobre as águas, e que os fizera clamar: que homem é este que
até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas nesta segunda tempestade, que é a tempestade do evangelho de hoje, Jesus queria levá-los a um nível ainda mais profundo do conhecimento divino. O objetivo já não era apenas vê-lo ordenar a natureza, mas contemplar a sua pessoa divina, pisando sobre as águas com seus próprios pés. Sendo judeus e conhecedores das Escrituras, eles sabiam que caminhar sobre o furor do mar é um sinal claro da transcendência divina, pois a Escritura diz claramente no livro de Jó sobre o andar do Senhor, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e sobre o recuo das ondas diante da sua soberana presença. O Salmo declara: Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as aplacas. Deste modo, a imagem de Javé, a imagem de Yahweh, cumpriu-se perfeitamente diante de seus olhos. Se na primeira vez conheceram o poder da sua palavra ordenada, hoje, sem a necessidade de proferir uma única palavra, mas pelo simples fato de caminhar sobre o mar e entrar no barco, a tormenta aquietou em reverência à sua presença. E isto os levou a prostrar-se e adorá-lo, confessando a verdade plena: És verdadeiramente o Filho de Deus. Assim, a tempestade transformou-se de um instrumento de morte em um caminho para o amadurecimento completo da fé dos discípulos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu não posso vos dizer: não tenhais medo das dificuldades, pois sei que a vida é cheia de tribulações e dores. Eu mesmo sou um ser humano como vós e sinto medo muitas vezes. Eu não possuo autoridade nem o poder para arrancar o temor de vossos corações. Mas hoje, convido-vos a direcionarmos nossas almas e nossos ouvidos para escutar o Cristo, o único, exclusivo, que tem o direito legítimo, e pelo poder de sua divindade, de erguer-se diante da tempestade e ordenar aos nossos corações: não temais. Ele nunca nos prometeu uma vida isenta de dificuldades ou sem tempestades, mas prometeu que estaria presente conosco no coração de cada tribulação. Aqui recordamos as calorosas palavras escritas pelo padre Liv Gillet, o monge da Igreja Oriental, sobre este combate espiritual, quando diz: Meu filho, não peças a Cristo para te transferir para um mar sem ondas, pois este não é o caminho deste mundo. Pede-lhe antes que te conceda a sua presença no meio das ondas, pois a coragem cristã não é a ausência de medo, mas é o segurar a mão de Jesus no meio do medo. Peço a vós, e a mim mesmo também, primeiramente, que quando sentirmos que a noite se prolonga e as soluções humanas se esgotam, não nos entreguemos aos clamores do desespero, mas desunidimos o nosso medo diante do Senhor através da oração silenciosa que brota do mais profundo da mar. Pois Cristo não nos pede
uma teologia complexa no meio das ondas, mas pede o gemido de um coração que clama a Ele com confiança: Senhor, salva-me. Mantenhamos esta firme esperança de que Ele vem ao romper da aurora para dizer ao nosso coração temoroso: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.